Minha diretoria, bom, os times da Libertadores já foram sorteados, já fiz uma breve análise aqui logo quando terminou o sorteio ontem, mas hoje eu vou fazer uma análise mais aprofundada dos grupos dos grandes clubes brasileiros, dos adversários que a gente não tem tanta, né? A gente não acompanha o dia a dia pra gente saber. Então, vamos começar pelo grupo A, que tem o Botafogo, e conhecer os três adversários do Botafogo. Estudiantes da Argentina, mal no Campeonato Argentino de 2024. Toma cartão vermelho todo jogo quase, um festival de cartão vermelho, o que o Estudiantes dá de pontapé. Perde muito pouco em casa. Foi a última derrota deles foi para o River. E as outras duas, ele teve jogador expulso. Então, dos jogos recentes aí, do meio do ano passado para cá que ele perdeu em casa, duas ele teve uma expulsão e uma ele perdeu para o River Plate. Em 2025 ele está em sétimo, mas o campeonato está com poucas rodadas, então assim a distância é muito pequena para a gente fazer alguma avaliação, tá? Então no 24 ele não fez um bom campeonato argentino, no 2025 ele está lá em sétimo, mas não dá para levar em consideração. É um time que em casa engrossa, mas se souber cavar, dá pontapé pra cacete. Universidade do Chile, vice-campeão por 2 pontos em 24, sexto, mas também tudo embolado em 25 na quinta rodada, uma defesa fraca, um ataque forte. Toma gol quase todo jogo, tá? Na maioria das vezes ele ganha o jogo, mas faz mais gol, mas toma muito gol. Dificilmente ele ganha de zero, alguma coisa. Então tem uma defesa frágil. E o cara bobo da Venezuela, que oscila demais. É um time que ganha e perde, assim, sem muito critério. É líder do campeonato junto com outros 4 times, que também está começando na temporada de 25, então também não é um critério absolutamente fácil de definir. Grupo B, só tem gringo. Grupo C, grupo do Flamengo. LDU, quinta colocada, ainda embolado também, 5 rodadas no campeonato de 2025. O 24 foi terceiro, 5 pontos atrás do Del Valle, que foi o campeão. Não perde em casa desde o Lanús em agosto de 24 pela Sul-Americana por 2-1. Esse é um dado importante. A LDU, que joga na altitude de 2.800 metros, não perde em casa desde o jogo contra o Lanús em agosto de 2024. Deportivo Táchira da Venezuela, vice-líder do venezuelano, só que está na rodada 8, também ainda não. Vice do Clausura em 2024, tem uma derrota desde julho de 24 em casa, que aconteceu mês passado para o Juliano fora de casa. Mesma altitude que a LDU de 2.800 metros. Então, embora seja um time venezuelano, ele sabe usar altitude e tal, e é um time que perde muito pouco jogo em casa. Central Córdoba da Argentina. Esse é o nanico do grupo. Em 22 foi 22º no Campeonato Argentino em 2024. Ganhou a Copa da Argentina contra o Vélez, sabe-se lá como. 2 cartões vermelhos nos últimos 30 jogos apenas, ou seja, não é um time que distribui pontapé. É um time que oscila muito, perde e ganha em casa, principalmente para os times grandes. Quando ele pega um time um pouco maior, ele normalmente é onde ele tem a derrotinha dele. Ele não é um daqueles pequenos que sai batendo em time grande, não. Ele, pelo contrário, os times maiores são realmente o ponto fraco dele. Grupo D, meu São Paulo, Libertad do Paraguai, líder do Campeonato Paraguaio, campeão de 2024, ganhou do Olímpia a Supercopa do Paraguai e não perde há 13 jogos. Então, Libertad do Paraguai não é um cara bobo. Talleres da Argentina, 27º no Campeonato Argentino, que ainda está no começo, portanto, né, não é a grande referência. Vice-campeão em 2024, 9 jogos em 2025, ele ganhou apenas 1. O Talleres não vem num bom momento, então é o momento do São Paulo se aproveitar aí e talvez fazer 6 pontos contra o Talleres, que não tá legal nesse começo de temporada. Alianza Lima do Peru, vice-líder em 2025, só que ainda também no começo, 4º colocado em 2024 no Campeonato Peruano. O Barcos e o Guerreiro jogam lá, olha que curioso, e eliminou o Boca na Libertadores agora nos pênaltis. É um time que você tem que tomar algum cuidado, mas o São Paulo eu acho que tem condições aqui. Grupo F, o grupo do Internacional e do Bahia. Nós temos 2 gringos aqui, o Nacional do Uruguai, que dispensa grandes apresentações, mas o momento é o seguinte: 4º em 2025, também ainda no começo do Campeonato Uruguaio, vice-campeão em 24, perdeu para o Peñarol. No ano, ele tem 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Vargas, o Nico Lopes e o Otero jogam no Nacional do Uruguai. São 3 jogadores conhecidos nossos aqui. E é o Nacional do Uruguai, né, gente? Não dá para ficar, né, não precisa ficar relativizando muito, é um time grande que tem que tomar cuidado. Atlético Nacional da Colômbia, vice-líder em 2025, também no começo, 12º em 2024, não fez um bom campeonato, não perde em casa desde julho de 2024. Tá? O Cardona joga lá, que ele jogou no Boca, no Racing, no América de Cali e tal, joga lá. Mas o dado importante do Atlético Nacional é que ele não perde um jogo em casa desde julho do ano passado. Então é um time muito forte dentro de casa.
Grupo G, Palmeiras, o Bolívar, na altitude de 3.600 metros. Campeão de 24, jogou até agora um torneio amistoso de verão apenas esse ano e ganhou, foi campeão. Não perde em casa desde agosto de 2023, quando o Internacional de Porto Alegre foi lá e ganhou de 1-0. Então, sabe usar pra caceta a altitude dele. Então, o Bolívar é o grande time da Bolívia e, né, contra time de fora, sabe usar como poucos essa altitude. Olho nesse jogo aqui, o Flamengo perder lá e tal, enfim, sempre foi um jogo difícil. Sport Cristal do Peru, vice-campeão em 24, empatou em pontos com o Universitário, mas perdeu o título. Quinto lugar em 2025, tá ainda no comecinho, e quem joga lá é o Yotun, ex-Vasco, lembra? Jogador mediano do Vasco, joga lá. Cerro Porteño do Paraguai, quarto em 2025 também com poucos jogos, em 2024 terminou em sexto no Clausura e em segundo no Apertura. E aquele fenômeno argentino que nunca deu em nada, o Iturbe, também tá jogando por lá. Esses são os adversários dos principais clubes brasileiros na Libertadores. Nós temos aqui alguns jogos com altitude, né? Alguns times aqui que a gente vê que tem um começo de temporada não tão bom, mas o começo de temporada é muito pequeno ainda. O que tem mais jogos, se eu não me engano, é o Campeonato Argentino com 9 jogos. A maioria dos outros tem 5, 4 jogos. Então, assim, você pega a classificação, você está falando de uma distância de pontos de 3 do 12º para o primeiro. Então, né, uma rodada você muda da 12ª colocação para quarto. Então, não é referência. A referência que eu gosto é olhar os jogos anteriores, como é que terminou ano passado e tal, a sequência. Tem alguns pontos aí interessantes, como um time que eu citei que tem muito jogador expulso, que o Estudiantes, se eu não me engano, né? Outros times que não perdem em casa há mais de ano, tem o Bolívar que não perde há 2 anos praticamente, com 1 ano e 7 meses dentro de casa. Esses são dados relevantes para prestar atenção, porque tem ali um fator casa muito importante, ou, né, algum tipo de pressão. No caso do Bolívar, é evidentemente a altitude de 3.600 metros. O LDU e o outro adversário do Flamengo, que eu já me esqueci quem é aqui, ó, e o Deportivo Táchira da Venezuela, eles jogam com a mesma altitude, de 2.800 metros. Ainda assim, 2.800 metros já foi suficiente para a LDU ganhar uma Libertadores da América e fazer uma série de estragos contra times brasileiros quando jogam lá. Então, 2.800 já é uma altitude que faz diferença, 3.600 como a do Palmeiras vai ser mais forte ainda. Portanto, são 3 jogos que a gente tem que tomar cuidado pela questão da altitude, não necessariamente pelo adversário. Cara, nós somos melhores, quando você pega o elenco de cada time, nós somos melhores do que todos eles. Todos os elencos são inferiores aos elencos brasileiros. Mas a Libertadores não se trata só disso, senão se chamaria NBA, né? É outra coisa. Tem outras coisas envolvidas e, portanto, esses são os perigos de cada grupo dos grandes do futebol brasileiro para a temporada 25 na Libertadores. Valeu? Espero ter ajudado.